Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu particularmente considero a psicoterapia um processo de psicoeducação, ou seja, o paciente que vem para uma sessão terapêutica, ele precisa ter a noção do seguinte: eu aprendi alguma coisa nesta sessão. Alguma coisa em minha vida foi modificado e as coisas que foram faladas servirão para que eu possa tomar boas decisões na minha vida. Se a psicoterapia ela não tem um bom processo de psicoeducação, ela se torna ineficiente, certo? E por que eu acredito nisso? Porque existem terapias e terapias, né? Se você chacoalhar uma árvore, por exemplo, vai cair uns 10 psicólogos que não terão uma boa didática. E junto a isso, vão existir aqueles psicólogos que ficam ali parados, com o dedo aqui na testa, dizendo, interessante. Estou aqui anotando. Enquanto o paciente fala, e fala, e fala, e fala. E no fim ele diz o seguinte, tá certo. Na próxima sessão a gente continua. Agende lá com a minha secretária a sua próxima sessão. E no fim das contas o paciente sai sem entender muita coisa, sem entender o que foi que aconteceu. Ele não recebeu nenhuma recomendação, não passaram para ele nenhum exercício, e ele sai da maneira como ele entrou, certo? E aqui eu quero contar para vocês, quero formular aqui um argumento que é muito interessante e que vai ajudar vocês a entenderem qual é a função da psicoterapia na vida de um paciente, tá certo? Mas antes da gente continuar, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas no canal e eu fico puto com isso, certo? Se inscreva no canal, dá essa moral aqui para nós. Aqui você vai ter vídeo todos os dias sobre saúde mental, psicologia, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e assim por diante, tá bom? Então não deixa de se inscrever. E já deixa o seu like aqui também para que o YouTube possa divulgar este conteúdo para milhares de pessoas. O que eu falo aqui é importante, então eu acredito que milhares de pessoas precisam assistir este vídeo, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Aí você pode me perguntar, mas Everton, por que a psicoeducação ela é importante para você? Porque veja bem, eu ao longo dos anos, né, de atendimento terapêutico, eu percebo o seguinte: quanto mais burro o indivíduo é, mais passível ele vai estar a problemas psicológicos. Quanto mais burro o indivíduo é, mais problemas psicológicos ele vai ter, certo? E isso, eu percebo a diferença, né? Por exemplo, quando eu atendo pacientes que têm um nível de inteligência superior, né? Eu percebo que eles duram pouco tempo na terapia. Ou seja, muitas das vezes eles estão querendo resolver problemas pontuais e que muitas das vezes em uma sessão, duas sessões, no máximo 4 sessões, já é o suficiente. E aí a gente conversa, eu digo o seguinte, olha, através dessas 4 sessões você adquiriu o resultado que você gostaria, né? Você conseguiu sanar os problemas que você trouxe para a sessão. E ele diz o seguinte, Everton, consegui resolver, né? E aí cabe ao paciente decidir se ele vai querer dar continuidade ou não. Alguns dizem o seguinte, Everton, eu estou conseguindo viver bem. Então a gente dá alta para o paciente. Isso é muito gratificante. Agora, existem pacientes que gostam de continuar a sessão, gostam de aprender alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu já atendo ele desde o ano passado. Ele está sempre nas sessões, ele sempre faz as sessões. Ele tem uma lista de questões que ele traz para a sessão e é uma sessão muito gostosa, porque ele aprende alguma coisa com a sessão, entende? Existem esses pacientes, eu tenho muitos pacientes assim, que realmente estão ali, não, eles não estão na sessão, eles não estão no processo terapêutico por muito tempo,
como aqueles pacientes que estão num processo terapêutico com terapeutas que não conseguem resolver os seus problemas, certo? Que não conseguem articular junto com o paciente soluções possíveis, tá bom? Eles estão no processo terapêutico porque cada sessão é um aprendizado. E o psicoterapeuta precisa ter uma boa didática para isso, né? Para conseguir ter um paciente ali por muito tempo. E aqui, isso vai muito da capacidade do terapeuta, ou seja, tem pessoas que são formadas em psicologia que, velho, acabou a faculdade e acabou os estudos. A pessoa não lê um livro, a pessoa não se especializa, a pessoa não está por dentro do que está acontecendo no mundo da psicologia, não tem uma bibliografia para continuar tendo uma formação contínua. Fui redundante aqui, para continuar ter uma formação contínua. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, há uma limitação no terapeuta. Então, por isso que muitos pacientes não avançam. Por quê? Porque o próprio terapeuta não sabe como o paciente deve seguir um caminho de evolução. E aí, voltando, né, fechando aqui o parêntese, voltando para essa questão da burrice, né? Então, eu percebo o contraste. Então, eu atendo pessoas letradas e eu percebo que eles conseguem captar melhor a mensagem da terapia, né? E, consequentemente, conseguem a cura com mais facilidade. Diferentemente de pessoas menos inteligentes, né? Por quê? Porque eles demoram para captar a mensagem, eles duram mais tempo na terapia. E é interessante notar que também existe um alto nível de problemas psicológicos em pessoas menos inteligentes, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você pega um indivíduo inteligente e letrado. Vamos supor que ele é traído pela esposa, né? Esse cara letrado, né, esse cara inteligente, ele vai arrumar alguma alternativa para resolver aquele problema. Ou ele vai terminar com a esposa, ou ele vai para uma terapia de casal, ou ele vai usar algum conceito filosófico que ele aprendeu ao longo da vida para aplicar ali no próprio casamento, para a melhoria desse casamento, né? Mas alguma coisa, algum elemento intelectual ele vai encontrar para resolver o problema, certo? A mesma coisa se ele foi demitido do trabalho. Ele vai arrumar algum jeito de ganhar dinheiro, ou ele vai empreender, ou ele vai arrumar outro trabalho, ou ele vai conversar com um amigo, ou ele vai pedir uma indicação. Ele vai dar o jeito dele. Vai vender água na praia, mas ele vai formular, ele vai articular uma forma de reverter essa situação, certo? Vou botar um barulho muito grande aqui, porque está tendo uma obra aqui por perto, que inclusive me impediu de gravar vídeo ontem, né? Eu posto vídeo todos os dias aqui, mas o barulho estava insuportável, não consegui gravar. Hoje está menor o barulho, mas eu acho que vocês estão ouvindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Estou com o microfone aqui que reduz um pouco o ruído, mas não sei se está atrapalhando, mas eu vou continuar aqui, tá certo? Então, o indivíduo vai arrumar alguma solução para esse problema, certo? Agora você pega um proleta, um cara menos inteligente, o que vai acontecer? Ele foi traído pela esposa, automaticamente ele vai dar um tiro na cabeça do amante e da esposa. Por quê? Porque ele não tem inteligência suficiente para formular uma solução para aquele problema. Entende? Então, por isso que o processo de psicoeducação ele é muito importante. Por quê? Porque a gente trata diversos pacientes que têm problemas com diversos níveis de complexidade, e não só isso, a forma como o paciente enxerga a vida, enxerga a própria vida, enxerga as circunstâncias, ela é diferente. Por quê? Porque alguns terão a inteligência suficiente para formular com mais facilidade as possibilidades de melhoria, certo? Outros não. Outros vão demorar para captar a mensagem. Então, o psicoterapeuta tem que ter um jogo de cintura para educar os seus pacientes. Entende? Para que eles saiam das sessões terapêuticas mais inteligentes do que eles entraram.
Porque eu acredito piamente que quanto mais inteligente o indivíduo é, menos problemas psicológicos ele vai ter. É como se a inteligência tornasse o indivíduo maior. É como se ele crescesse. E o problema se tornasse menos complexo. Como se o problema se tornasse menor. Quando você é pouco inteligente, o problema vai ser desse tamanho. Vai ser muito maior do que você. Certo? Agora, quando você tem um nível de inteligência aprimorado, você se torna grande e o problema se torna pequeno. Entendeu? Por exemplo, problemas que eu considero assim irrelevantes. Discussões no trabalho, né? Fofocas no trabalho. Para algumas pessoas, isso é um puta drama de novela da Globo. É um drama, assim, praticamente indissolúvel, né? Já eu considero um problema muito pequeno. Por quê? Porque como que você resolve esses problemas de fofoca, problemas de relacionamento entre funcionários? Cara, dando resultado, trabalhando pra caramba, dando resultado para a empresa. Porque quando alguém abrir a boca para falar de você, em vez de você ficar tentando acabar com a fofoca ela vai acabar porque, tipo assim, o cara vai olhar, por que você está falando mal dessa pessoa? Essa pessoa aqui vendeu tanto por mês, né? Essa pessoa aumentou o faturamento da minha empresa. Como é que eu posso acreditar que essa pessoa é um péssimo funcionário? Agora, o indivíduo que apresenta resultados para a empresa e não liga para as fofocas é a pessoa mais inteligente dentro da empresa. Entende? E a pessoa mais burra da empresa é o quê? É aquela que, diante da fofoca, tenta acabar com a fofoca, reclamando para o chefe, falando com outros funcionários e se desdobrando para acabar com aquela situação. Ou seja, não tem inteligência suficiente para pensar no seguinte: olha, quais serão as ações mais eficazes para lidar com essa circunstância? O indivíduo inteligente, ele sempre vai escolher o melhor caminho. Ele sempre vai escolher aquilo que é mais eficiente fazer. Já a pessoa mais burrinha, né, ela vai entrar na circunstância e, poxa, aquilo vai ser um Deus nos acuda para ela. Então, por isso que as pessoas que vêm para o meu atendimento terapêutico precisam passar por um processo de psicoeducação, tá bom? Eu acredito que a psicanálise, eu uso muito as técnicas da psicanálise, eu acho a psicanálise um excelente método, por quê? Porque o indivíduo que vem aqui na sessão para falar, verbalizar os seus problemas e não se importando com a ordem, mas ele vem para desabafar, para contar um pouco da sua biografia, o analista ele vai ajudar o paciente a melhorar a narrativa da sua vida. Eu gosto pra caramba da psicanálise, por quê? Porque quando o paciente vem para a sessão terapêutica, muitas das vezes ele não sabe as razões do porquê tal fato aconteceu, por exemplo. Então, o analista ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que o paciente saia do problema e enxergue o problema de cima, entende? Como se o indivíduo estivesse olhando a cidade através de uma maquete, porque através da maquete ele vai conseguir observar todos os pontos da cidade, certo? Mas quando você está dentro da cidade, você não consegue enxergar todos os pontos ao mesmo tempo. Mas se você estiver olhando a cidade de cima, ou através de uma maquete, ou através de um helicóptero, de um avião, aí você vai ver a cidade. Você vai ver todos os pontos. Entende? Mas a psicanálise não é aquela atitude do terapeuta de ficar assim, com o dedinho aqui, só anotando.
Acabou a sessão, está dispensado. Agende a próxima sessão com a secretária. Porque o paciente sai dali, tipo assim, o que foi que aconteceu? Eu não aprendi nada sobre mim mesmo, eu só falei, porque veja bem, isso é autoterapia no fim das contas. Porque se o terapeuta está ali, ele não fala nada, não te dá uma recomendação, ou não tenta explicar para você o motivo do porquê que você está sentindo aquilo, né? Você pode conquistar esse autoconhecimento sozinho. Pode conquistar sozinha, você não precisa do terapeuta para isso. É só você ficar conversando com você mesmo. Ou você ter um diário onde você escreva os seus sentimentos. E através da escrita, em algum momento você vai perceber: ah, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Eu sei agora o motivo. Mas só que fazer isso sozinho leva mais tempo. Então, o terapeuta ele facilita o caminho do paciente. O psicoterapeuta ajuda o paciente a entender a si mesmo, né? Porque entender a si mesmo leva anos da, da sua vida, entende? Mas com o psicoterapeuta, ele vai ser aquele indivíduo que está enxergando o problema de cima e vai te ajudar também a se reerguer para olhar o problema de cima. Isso é magnífico. O trabalho de psicoterapeuta, um bom psicoterapeuta, cara, muda vidas, entende? Então, assim, o foco dos meus atendimentos é aliviar a dor do paciente, porque a psicoterapia tem esse poder também, esse poder curativo. É como se o paciente estivesse numa enfermaria e está sentindo uma dor, está com uma cicatriz, então o, a, como é o nome da pessoa que faz o curativo, né? Isso que é o enfermeiro. O enfermeiro ou enfermeira vai lá e passa um remedinho, um anestésico, faz lá os pontos, etc, etc. Ele curou ali aquela ferida. Então, verbalizar vai curar as feridas do paciente. Mas ele não é só. A psicoterapia não tem só o poder curativo, mas a psicoterapia também tem o poder de fazer com que o indivíduo fique mais inteligente, se torne mais inteligente. Então, por exemplo, ontem eu fiz um atendimento de uma paciente que ela entrou triste na sessão e eu vi o sorriso dela no final. Pô, aquilo me deixou muito feliz, porque eu pensei que ela aprendeu alguma coisa aqui na terapia e eu aliviei a dor dela ao mesmo tempo. É por isso que um bom psicoterapeuta precisa também ser um bom professor. Ele precisa saber ensinar. É claro que você não vai ensinar a grade curricular da tua faculdade para o paciente, mas você vai ensinar algum aspecto da vida para que ele enxergue melhor a vida dele. Tá entendendo? Isso é psicoterapia. Isso é psicoterapia. E aí eu disse para essa paciente o seguinte, olha, se prepare, porque a gente vai começar uma jornada aqui de autoconhecimento, de autodescoberta, de aprimoramento da inteligência, então eu vou te indicar livros, você vai ter que ter hábito de leitura, você vai precisar fazer exercícios, eu vou indicar filmes, porque eu não aceito um paciente que entra burro e sai burro da minha sessão. Eu não aceito isso. Porque se isso acontece, ou o problema é comigo, ou o problema é com o paciente. Eu já atendi pacientes que entra. Não, na verdade eu não conheço nenhum paciente que entrou. Não, conheço um que entrou burro e saiu burro. Mas não foi por culpa minha, porque existia uma limitação no indivíduo, né? Uma limitação egoísta, não era nem uma limitação física ou intelectual, mas era egoísmo mesmo. Falta de humildade, para ser mais exato. Então eu não aceito. Todos os meus pacientes precisam entrar na sessão e sair mais inteligente. Aí sim eu me sinto realizado. Mesmo que financeiramente eu não me sinta tão realizado, mas poder fazer parte da mudança de vida de um paciente
e mudar o rumo da história dele para melhor, cara, isso aí nem não tem preço. É por isso que eu digo, cuidem da inteligência de vocês. Estudem, leiam livros, sejam pessoas letradas, porque isso vai livrar vocês de muitos problemas psicológicos. Quanto mais burro o indivíduo é, mais problemas psicológicos ele terá. Quanto mais inteligente você é, menos problemas psicológicos você vai ter, certo? Se você gostaria de fortalecer a tua personalidade, se você gostaria de um processo terapêutico focado no seu desenvolvimento pessoal, não só no seu processo de cura, mas que você saia mais inteligente de cada sessão, eu vou deixar o link do meu WhatsApp fixado aqui nos comentários para que você entre em contato e agende a sua sessão, tá certo? E se você gostaria de ter mais autonomia na sua vida, ter força de personalidade e inteligência emocional, entre para a minha escola de formação, a formação da personalidade, onde eu entrego ali uma metodologia para que você seja mais forte psicologicamente e você tenha força de personalidade, tá certo? Clica aí no link que está na descrição, conheça aí a minha escola, assista a aula inaugural que vai estar ali na página. Depois você assine, se torne membro, custa apenas R$ 49,90 por mês e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, tá certo? O link vai estar na descrição, tá certo? Se você ficou até aqui neste vídeo, escreva aqui, eu fiquei até o fim. E me conta um pouquinho das suas experiências. Você já fez terapia? Gostaria de fazer? Existe alguma dúvida? Me conte a sua opinião. Você concorda com isso? Quanto mais burro o indivíduo é, mais problemas psicológicos ele vai ter. Você concorda com isso? Eu quero muito também saber a sua opinião, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.